Olá, seja bem-vindo a mais um boletim. No nosso encontro de hoje, você vai conferir uma matéria sobre alguns cuidados que os peregrinos devem ter ao visitarem o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Vamos contar também a história de alguns espaços da Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Fique conosco, já estamos no ar. É nessa época do ano que o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade recebe milhares de peregrinos. Um período que também é marcado pelas baixas temperaturas. Por isso, nós separamos alguns cuidados que os fiéis devem ter ao visitarem a Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Confira. Nessa época do ano é comum o santuário registrar baixas temperaturas. Nos dias em que o tempo amanhecer assim, com o céu encoberto por nuvens, pode preparar o agasalho. Tem que vir bem agasalhado, que eu sou muito frienta. Belo Horizonte não faz esse friozinho que faz aqui. Então a gente tira o casaco do fundo do armário e vem pra cá pra pegar o friozinho. E hoje tá frio, viu? Gladiene Lopes, enfermeira do santuário, dá algumas orientações aos peregrinos que pretendem visitar a Casa da Padroeira de Minas Gerais neste período do ano. Sempre que vier fazer a caminhada, venha com calçado adequado, traga agasalho, beba água e traga alimentos, não alimentos pesados, mas durante a trajetória, um chocolate, uma barra de cereal, uma fruta. Por quê? Porque quando a gente está caminhando, a gente tem gasto de energia, que é a glicose. Muitas das vezes a pessoa tem uma hipotensão, que é a baixa da pressão, por causa disso, porque está sem alimento, gastou já a energia e não tem mais energia. E a pessoa começa a passar mal, ter sudorese, sensação de desmaio, não por causa necessariamente do frio, mas é porque não tem alimento no organismo. Idosos e crianças também devem ter cuidados especiais. Criança e idoso são as duas faixas etárias mais sensíveis nessa época do ano, né, que compreende outono e inverno. O organismo deles é mais sensível, né, a esse tipo de clima. Então, ter mais cuidado com eles. O idoso, dar um banho mais quentinho, agasalhar o idoso, calçar uma meia no idoso. A criança, a mesma coisa, dar um banho mais quentinho, manter a criança mais agasalhada. No período de maio a setembro do ano passado, o serviço ambulatorial aqui do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade registrou mais de 700 atendimentos, 70% deles relacionados a problemas respiratórios, como asma, sinusite, bronquite, doenças causadas pelo tempo seco, as baixas temperaturas e a altitude. Por isso, a importância de alguns cuidados na prevenção desse tipo de doença. Quem faz uso, né, da bombinha da asma ou da bronquite, carregar a bombinha, né, tá sempre com seu medicamento junto consigo, tomar bastante líquido, que a ingestão de água, ela ajuda muito na limpeza das vias aéreas, né, no próprio corpo, né. Pode fazer o uso também de um sorinho para limpar as vias aéreas. O serviço ambulatorial do santuário foi criado em 2013, com o objetivo de fazer o primeiro atendimento médico aos peregrinos que precisarem. A gente está preparado, está equipado, né, para estar recebendo essas pessoas. Mediante a receita e o medicamento, eu posso estar medicando, né? E as patologias que são mais sérias, a gente encaminha para a Santa Casa aqui de Caeté, que é onde, né, dá continuidade ao tratamento. Você sabe quem foi Antônio da Silva Bracarena? Dom Cabral? Cardeal Mota, Dom João Rezende Costa ou Frei Rosário. No nosso programa de hoje e no da semana que vem, vamos contar a história dessas e de outras pessoas que foram muito importantes para o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Confira. Uma homenagem a quem tanto contribuiu para a Casa da Padroeira de Minas Gerais. A memória das pessoas que ajudaram a escrever a história de mais de 250 anos deste lugar estar eternizada entre os espaços do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Desde que o Dom Valmor, ao assumir o pastoreio da Arquidiocese de Belo Horizonte, e em particular assumir o Santuário de Nossa Senhora da Piedade como um espaço sagrado da Arquidiocese de Belo Horizonte,
embora nos colocamos como guardiães do santuário, por ser este santuário o santuário estadual de Minas Gerais, eu creio que por uma luz divina, Ele resolveu ir nomeando cada espaço sagrado, significativo, que marca essa magnífica arquitetura divina, que é o santuário de Nossa Senhora da Piedade. De certa forma, prestando assim uma homenagem pública àqueles que em tempos tão difíceis deram as suas vidas para que pudéssemos ter o que a gente tem aqui hoje. Para começar esse resgate histórico e cultural do santuário, vamos falar da Praça Antônio da Silva Bracarena, que fica na subida da Serra da Piedade e faz uma referência ao português que começou a construção da atual menor basílica do mundo. É muito bonito a gente olhar para o Antônio da Silva Bracarena e lembrar que ele era um leigo, pagão, que veio ao Brasil, sobretudo para a cidade de Caeté, para construir a igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E quando ele escutou a história de que uma jovem surda e muda de nascença tinha avistado no alto dessa montanha sagrada a Virgem Maria com o filho nos braços, e sabendo do número de pessoas que estavam aqui subindo, porque aquela jovem passou a escutar e a falar, então ele entrou no meio da multidão e veio ver o que as pessoas aqui estavam vindo. E ao chegar nesse lugar, no topo desta montanha, a 1746 metros de altitude, ele não teve dúvida alguma em pedir, na época, ao rei de Portugal, a licença para que ele pudesse permanecer no Brasil. E, ao mesmo tempo, ele também pedia ao arcebispado de Mariana, onde não existia ainda a arquidiocese de Belo Horizonte, a autorização para que aqui no alto desta montanha pudesse ser erguida a ermida que abriga a padroeira de Minas Gerais hoje, agora o nosso santuário basílica de Nossa Senhora da Piedade. Subindo os mais de 1.700 metros de altura, hoje os peregrinos que visitam o santuário são acolhidos por um espaço que faz uma homenagem ao primeiro arcebispo de Belo Horizonte, Dom Cabral. Quando a gente termina de fazer essa subida tão exigente, o espaço onde a gente chega por primeiro está ali, nesta praça, nominada Dom Cabral, querendo deixar o registro desse pastor de almas, que Deus, na sua generosidade para conosco, eu ousaria dizer mineiros, nos presenteou com a singularidade deste homem, nutrido plenamente pela fé e pelo espírito missionário. Antes de chegar à igrejinha que guarda a imagem da padroeira do estado mineiro, Dom Valmor faz mais uma homenagem, desta vez a um religioso que nomeou ao santuário um dos maiores guardiães do lugar. O padre Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, tão jovem, tornou-se o capelão auxiliar do Monsenhor Domingos para cuidar desse território sagrado. E depois, na história da vida, dando seus passos no chamado à vocação, foi ele nomeado bispo de São Paulo, arcebispo de São Paulo, e estando em São Paulo, ele não deixava de pensar no santuário de Nossa Senhora da Piedade. E preocupado com a falta de um pastor que pudesse dar o auxílio necessário que aqui precisava, com as carências que aqui existia, ele encontra no seu caminho a presença do Frei Rosário,
um dominicano, e faz a ele a proposta, o convite, se ele não gostaria de fazer essa experiência de servir no alto desta montanha. No santuário, são várias as marcas deixadas por Frei Rosário, que por mais de 50 anos dedicou a vida para guardar a casa de Nossa Senhora da Piedade. Por aqui, o observatório, o queijo, o pão, tudo leva o nome do religioso. Tudo que hoje aqui está e que o Dom Valmor faz questão de resgatar, de cultivar, de valorizar, foi algo que o Frei Rosário, com seu pensamento sempre para além do tempo, ele já havia pensado, sonhado para que aqui pudesse existir. Que o Frei Rosário foi sim um homem de Deus, que aqui, tomado pela sua fé na intercessão da Mãe Maria, Senhora da Piedade, fez da sua vida uma vida encarnada na vida do Filho amado, Cristo Jesus, e por isso conseguiu aqui viver os seus 51 anos, e através dele, aqui estamos nós hoje. Nosso encontro de hoje está terminando, mas você pode rever o nosso programa acessando o site da TV Horizonte que aparece no seu vídeo. É o www.tvhorizonte.com.br. Lá é só procurar por programas e aí, Boletim dos Devotos da Piedade. Obrigada pelo carinho, pela audiência e por nos fazer companhia em mais um boletim. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, 7h30 da manhã. Até lá!